Estamos em uma série de mensagens sobre hábitos espirituais, especificamente no livro dos Salmos. Nós já falamos sobre a luta contra a ansiedade, falamos sobre o controle da raiva, do trabalho e da dependência, tudo como hábitos espirituais no livro dos Salmos, sobre a importância da meditação, já fizemos isso em 2 salmos diferentes, confissão, adoração, e na semana passada falamos sobre a obediência como um hábito espiritual a ser desenvolvido. E hoje nós falaremos de um novo hábito, mas para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo 103. Salmo de Davi, palavra do Senhor que diz o seguinte: todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor. Que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Meus irmãos, eu vou voltar um pouquinho só para os irmãos perceberem algo nessa leitura. Os irmãos perceberam que eu enfatizei que eu jamais me esqueça de suas bênçãos na leitura. Coloque uns 2 pontinhos aí, depois de bênçãos, depois dessa petição que eu jamais me esqueça de suas bênçãos, 2 pontinhos, e agora ele vai enumerar as bênçãos de Deus, ok? Então, versículo 3, vou ler novamente, depois de ter feito esse parênteses. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte, me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, os que o servem e fazem sua vontade. Louve o Senhor, tudo que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser, louve o Senhor. Eu imagino como eu introduzi falando de hábitos espirituais, talvez imediatamente o hábito espiritual que você imagina que falemos essa noite seja o hábito espiritual do louvor. Embora já tenhamos falado sobre o louvor nessa série. Mas não é sobre isso que eu gostaria de meditar essa noite. Não é esse hábito também tão importante que eu gostaria de meditar com vocês essa noite. Olhe para o versículo 2. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Davi aqui, ele está simplesmente apresentando a chave básica para lidar com qualquer problema na vida. Qualquer circunstância, qualquer condição, qualquer situação, seja ela qual for, Davi está nos dando a chave para lidar com tudo isso. O que Davi
está dizendo nesse salmo, em outras palavras, é que a principal coisa que nós precisamos fazer, a principal coisa que eu e você precisamos fazer como forma de louvar e honrar a Deus é não esquecer. O principal problema que temos é que esquecemos quem Deus é e o que Ele fez. Portanto, a frase não jamais, ou que eu jamais me esqueça, implica, por contraste, no que nós devemos nos lembrar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. O hábito espiritual da lembrança. E aqui eu não vou ensinar, obviamente, você a como ter boa memória. Não é sobre isso que este salmo fala. Esse salmo fala sobre nos lembrarmos das bênçãos de Deus. É isso que ele faz desde o versículo 2 até o final do salmo. Ele está lembrando. Ele está não permitindo que o seu coração se esqueça dessas verdades. Mas talvez você poderia falar, pastor, mas espera aí, toda pregação eu fico no suspense até a resposta vir no final. Mas você já deu a resposta no começo? Acabou? Posso levantar e ir embora? É só lembrar? Então está resolvido. Acabamos. Aquela pesquisa que eu fiz durante a semana, sermão de 6 minutos. Acabou. Mas não é só lembrar? É isso que o Salmo está querendo nos mostrar? Bom, o ponto é, sim, a resposta é que devemos nos lembrar. Mas a grande dificuldade é que aquilo que nós concebemos e a definição que nós temos de lembrança não corresponde ao conceito bíblico de lembrança. A gente usa lembrança para falar algo que eu estou recordando mentalmente, algo que eu meramente me lembro, que eu sei. Mas, biblicamente falando, lembrança não é isso. Davi está pedindo algo muito mais profundo do que uma mera lembrança mental e está lidando com algo muito mais transformador do que meramente contar as bênçãos. Uma expressão que a gente usa, né? Conte as bênçãos, conte contação, recebidas da divina mão. Davi está indo além de meramente lembrar, superficialmente ou mentalmente, ou contar, enumerar as bênçãos. Não é menos do que isso, mas é mais do que isso. E é isso que eu gostaria de falar nessa mensagem. Quero falar primeiro, então, o porquê nós precisamos lembrar. Por quê? Por que toda essa importância? E aí, nesse ponto, eu vou explicar o que é lembrar biblicamente falando. Depois, onde em nós precisamos lembrar? Nós costumamos atribuir a lembrança ao nosso cérebro, à nossa mente. É ali que nós lembramos. Será que é isso que o Salmo nos explica? Esse é o lugar onde devemos lembrar? Em terceiro lugar, em último, o que precisamos nos lembrar de fato? Qual é o conteúdo da nossa lembrança depois que nós descobrirmos o que é lembrar biblicamente falando? Ok, por que lembrar? Porque todo o Salmo é focado na lembrança. Porque desde o versículo 2, o salmista Davi está lembrando dos feitos, das bênçãos de Deus. Bom, na perspectiva de Deus, esquecer não é apenas falta de memória, mas é algo mais profundo. E aqui eu não estou falando de Alzheimer, não estou falando de você esquecer onde você pôs a chave do carro. Por exemplo, Isaías 51, Deus diz: vocês têm medo dos homens mortais, que são apenas como grama, e se esquecem, tá vendo a ideia aqui? Vocês são mortais, vocês têm medo de homens mortais, que são apenas como grama, mas vocês se esquecem, ou seja, vocês não se lembram do Senhor, seu Criador, que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Será que aqui em Isaías ele está dizendo que a gente, tem um apagão, que a gente não lembra da existência de Deus? Será que é possível que Isaías, o profeta, estivesse falando sobre isso? Um Alzheimer coletivo, o povo inteiro, esqueceu quem é Deus. Não, ele não está falando de mera recordação mental.
Ok? Então, uma pista de que lembrar, biblicamente falando, é mais profundo do que uma recordação mental. Deus está dizendo, se você tem medo de alguém, é o que ele está dizendo aqui, medo de homens. Se você tem medo de alguém, é porque você está se esquecendo de mim. Essa é a ideia aqui em Isaías 51. Se você teme a homens, Deus está dizendo, é porque você está esquecendo de mim. Ou, por exemplo, agora para citar um texto do Novo Testamento, 2 Pedro 1, do versículo 8 ao 11, fala que a falta de virtudes cristãs em nós é resultado de esquecermos que nós já fomos purificados do pecado. Ou seja, a falta de virtude tem a ver com o nosso esquecimento daquilo que Deus fez em nossa vida. Mas será que a gente esqueceu? Do nada, mentalmente, a gente apagou que a gente foi salvo, que a gente está sendo santificado. Será que é isso que acontece? Obviamente não. Mas Deus está aplicando a ideia de lembrança e esquecimento não somente a nós. Ele aplica a ele também. Olha que interessante. Por várias vezes na Bíblia, a gente encontra Deus dizendo, não me lembrarei mais dos seus pecados. Se lembrança na Bíblia é uma mera recordação mental, como isso é possível? Como é possível Deus simplesmente esquecer? Ai, como é que era mesmo? O que esse cara fez aqui? Não lembro, pagou. Obviamente não é isso. Mostrando que lembrar é mais do que recordar mentalmente, já que Deus não se esquece de nada. Logo, lembrar na Bíblia, eu quero provar inicialmente, é algo central para que nós entendamos aquilo que o salmista Davi está querendo nos mostrar aqui. Lembrar na Bíblia significa tornar algo central na consciência a ponto de influenciar o nosso comportamento. É isso que todos esses textos que eu citei estão apontando. É algo central na nossa consciência, no âmago do nosso ser, que molda o nosso comportamento. Então, quando nós tememos a homens e estamos esquecendo do Senhor, porque existe um conhecimento mais profundo no nosso coração, que tem dominado a nossa consciência, que tem moldado o nosso comportamento, que, por exemplo, é de temer a homens. Mesmo que haja recordação mental, o esquecimento pode estar acontecendo, pois algo perdeu a centralidade e não mais controla as nossas ações. Você pode acreditar que Deus é soberano, você pode se lembrar, ter uma recordação mental disso. Que Deus é amoroso, que Deus é sábio, mas quando você não consegue dormir de tanta ansiedade, é porque você está se esquecendo. Ainda que você tenha uma recordação mental de que Deus seja todas essas coisas, mas isso não está controlando as suas ações. Mas isso não está controlando a sua consciência. Isso não está no centro do âmago do seu coração. Quantas vezes você já disse, olha, essa foi a última vez que eu cometi essa besteira, esse pecado, essa é a última vez. Deus, eu nunca mais, porque agora está tão claro o quanto isso é prejudicial, o quanto isso é ruim, o quanto isso prejudica outros, aqueles que eu amo, quanto isso me prejudica, Deus, está tão claro que é a última vez que eu faço isso, eu não vou esquecer mais. Passa uma semana, às vezes nem isso, uns dias, algumas horas talvez, e está lá você fazendo de novo. O negócio você acabou de falar. Deus, eu nunca mais... Mas você esqueceu que você falou? Você esqueceu dos malefícios? Ou você esqueceu do sentimento que era ter feito aquilo? Não, a gente não perdeu a recordação disso. Mas nesse sentido que Davi está usando aqui, nós nos esquecemos. Aquele sentimento de ódio pelo pecado, ele enfraqueceu, ele já não controla mais as nossas ações. E por isso que nós repetimos as mesmas besteiras. Mesmo sabendo, mesmo lembrando que aquilo é ruim, mesmo sabendo que aquilo teve consequências desastrosas, e a gente faz de novo, porque a gente perde, essas coisas perdem o controle da nossa consciência e perdem o controle das nossas ações.
É isso que Davi está dizendo. Ele não está falando de mera recordação. Ele está falando que ele precisa ser lembrado no íntimo do seu ser dessas verdades, de tal forma que elas controlem as suas ações, as suas percepções, o seu centro. Não há nada mais humilhante do que revisar a lista de coisas que nós dissemos para nós mesmos ou para outras pessoas. Coisas que prometemos e falamos, eu nunca mais vou fazer isso, ou eu vou fazer isso é muito importante para mim. Mas mesmo que nós consigamos lembrar mentalmente de que fizemos essas promessas, nós não somos controlados por isso. Significa que nós estamos agindo não pela nossa... que isso não controla a nossa consciência, e sim alguma outra coisa. E existe um problema no coração humano. A gente é, depois do pecado, desequilibrado. É ou não é? Tem coisas que nós devemos nos esquecer, mas dificilmente a gente se esquece. E tem coisas que a gente tem que se lembrar, mas dificilmente a gente se lembra. Alguém te faz uma ofensa e você remoe isso talvez a vida inteira. Mas de quantos elogios você precisa para realmente começar a acreditar no que as pessoas estão dizendo? Nós temos algum desequilíbrio com a nossa memória nesse sentido, daquilo que controla as nossas decisões, as nossas ações, os nossos sentimentos. Nossa memória é desajustada. O bem desaparece facilmente, enquanto o mal permanece vividamente e em cores em nós. Agora, por que esquecemos? Por que esquecemos de Deus? Essa é a pergunta. Por que sequer Davi está se preocupando com isso, de lembrar? Obviamente, porque nós esquecemos. E por que isso? Deuteronômio 8 e Romanos 1 nos ajudam aqui. Ambos os textos falam que orgulho e desejo de independência de Deus levam ao esquecimento de Deus. Tanto Deuteronômio 8 quanto Romanos 1 falam porque o homem decidiu ser independente de Deus. Porque o homem é uma criatura orgulhosa. Nós então nos esquecemos de Deus por conta disso. O coração humano deseja ser seu próprio mestre. E por isso rejeita reconhecer a grandeza de Deus e a sua dependência dele. Por isso ele se esquece. Não de que Deus existe, mas essa informação já não toma mais o controle da sua consciência, das suas ações. Portanto, existe um paradoxo no ser humano. Desejamos esquecer de Deus por conta da nossa rebeldia, do nosso orgulho, da nossa prepotência, mas ao mesmo tempo nós ansiamos por Ele, porque a gente foi criado para Ele. E enquanto o nosso coração não encontrar repouso nele, Agostinho falava, nós jamais seremos satisfeitos. Nossos corações precisam, mas ao mesmo tempo rejeitam a memória de Deus, simultaneamente. Por um lado, simplesmente não suportamos a ideia de que existe alguém a quem nós devamos tudo, a quem devamos a nossa existência, a quem devamos prestar contas. Mas por outro lado, nós temos a percepção de que existe alguma coisa maior neste mundo, que existe um amor maior nesse mundo. Um amor direcionado a nós. Então nós estamos presos. Temos corações que tendem ao esquecimento, que querem o esquecimento, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos lembrar. Portanto, precisamos de uma intervenção divina. Precisamos de uma solução. Precisamos que o Espírito Santo de Deus faça e corrija o desajuste na nossa memória espiritual. Olha o versículo 22, já o final do Salmo. Eu li o começo do Salmo, versículo 2, o salmista Davi falando que ele precisa se lembrar, e então em todo o Salmo ele está falando daquilo que ele precisa se lembrar, daquilo que precisa tomar controle da sua consciência, das suas ações. E no final do Salmo, assim como no começo, ele diz para quem ele está falando. Louve o Senhor, tudo o que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Mas no final das contas ele está falando, todo o meu ser, louve o Senhor. Foi assim que ele começou o Salmo,
assim que ele termina o Salmo, com quem Davi está falando. O Salmo identifica o problema no ser interior, na minha alma, dependendo da versão que você está em mãos. Davi está falando com a sua própria alma, com o seu próprio ser. Porque no final das contas, Davi está reconhecendo que o esquecimento espiritual do qual temos falado é uma coisa que não acontece na mente, mas acontece no coração, no centro do nosso ser. Por isso, o que esse salmo, em outras palavras, está nos ensinando com o exemplo de Davi, é que nós deveríamos aprender a pregar a nossa própria alma em momentos de incredulidade, em momentos de esquecimento, de Alzheimer espiritual. Nós precisamos aprender a pregar a nossa própria alma. Acreditar intelectualmente não é suficiente. É necessário que a verdade alcance um núcleo mais profundo do nosso ser. O Salmo exige uma rigorosa meditação, é isso que Davi está fazendo aqui. Uma meditação disciplinada, para que a verdade seja absorvida mais profundamente, para que ela alcance o âmago do nosso ser. A verdade precisa ir além da mente e se tornar central ao nosso coração, à nossa consciência mais profunda. Tem um grande teólogo que usou uma ilustração para explicar esse ponto. Da seguinte maneira, ele imagina alguém lendo um livro, e aí o seu amigo chega e percebe uma grande aranha no seu pescoço. E ele chega para aquele homem lendo o livro e diz, olha, tem uma aranha grande no seu pescoço. Aquele homem fala, tá bom, obrigado. E continua a ler. Ele fala assim, ei, você me escutou? Eu falei, sim, escutei. Então o que eu disse? Tem uma aranha enorme no meu pescoço. Aí ele volta a ler e fala, peraí, uma aranha enorme no meu pescoço? Aí dá um pulo, sai correndo. Peraí, aquele homem ouviu a primeira vez. Ele conseguiu repetir. Ele repetiu a primeira vez sem dar o menor resultado nas suas ações. Ele estava concentrado em outra coisa, ele entendeu o que a pessoa falou, mas em algum momento, na segunda vez que ele pronuncia aquilo toma o controle das suas ações. Ele pula, ele se movimenta, ele percebe o perigo. Da mesma maneira, nós sabemos replicar uma série de coisas da palavra de Deus. Nós afirmamos uma série de coisas que nós acreditamos. Mas enquanto aquilo não tomar o controle das nossas ações, o controle do nosso comportamento, o controle da nossa consciência, o controle do nosso ser mais interior, isso só acontece por meio da meditação ou da contemplação. É quando você deixa de ler a Bíblia na superfície e você começa a trazer o texto para dentro de si. Quando você começa a contemplar aquilo, quando você começa a repetir aquelas verdades, até que aquilo comece a ter uma nova cor, um novo cheiro. Até que aquilo comece a te impactar de um jeito diferente. A meditação nada mais é do que levar ao centro do nosso ser as verdades para que elas transformem o nosso coração. É uma mistura de raciocínio, porque infelizmente hoje meditação tem a ver com deixar a mente vazia. Na Bíblia não tem nada a ver com isso. Mas ao mesmo tempo a meditação não é apenas um raciocínio, mas ela envolve todos os nossos sentimentos mais profundos. A meditação bíblica que Davi está fazendo aqui é uma conversa com Deus. Você percebe a oração nesse texto? Embora ele esteja falando com a sua própria alma, mesmo assim ele está fazendo isso em oração. Percebe? É um raciocinar das verdades bíblicas, mas de um modo tão íntimo que aquilo se torna uma oração. Ele está na presença de Deus fazendo isso. A nossa meditação envolve a nossa racionalidade, nós precisamos pensar nas bênçãos divinas. Mas envolve também nós pregarmos isso ao nosso coração para que os nossos sentimentos acompanhem aquelas verdades. De outra forma, estaremos apenas lendo,
De outra forma, não seremos transformados. De outra forma, não nos lembraremos no sentido que Davi está nos convocando a fazer. Meditamos na Bíblia para transformar profundamente os nossos corações, as nossas vontades, as nossas razões, as nossas emoções, permitindo que a verdade de Deus se estabeleça no mais profundo do nosso ser. Quem Davi está falando aqui nesse salmo, ele está falando com o seu próprio coração. Não se esqueça dos muitos benefícios de Deus. Não se esqueça. Mas por último, o que lembrar? Já vimos que lembrar é muito mais do que meramente recordar com o nosso cérebro. Já vimos que nós precisamos ter essas verdades que controlem o nosso coração quando nós aprendemos a meditar sobre elas no mais íntimo do nosso ser, até o ponto que sejamos transformados. Mas o que devemos nos lembrar? Até aqui eu falei bem genericamente da verdade. A verdade, mas que verdade é essa que precisamos nos lembrar? É mais do que lembrar dos atributos de Deus, embora eles certamente ajudem. Mas Davi aqui está falando sobre lembrar das suas bênçãos, e ele está sendo muito específico na repetição de uma bênção em particular. Se você ler com muito cuidado todo este salmo, você vai perceber que algo que se repete em todo o seu exercício de meditação e contemplação é que ele está refletindo no próprio Evangelho. Sim, Davi, antes de Cristo, está refletindo sobre o Evangelho aqui neste salmo. O Evangelho que muitas vezes nós nos esquecemos, não intelectualmente dele, mas o nosso coração se esquece com muita frequência do Evangelho. Ele deixa de ser central em nossas vidas. Ele perde o controle dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas emoções, vontades. Mas onde está o Evangelho nesse salmo? Olha comigo o versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Isso te lembra alguma descrição no Antigo Testamento? Alguém que provavelmente não, né? Com toda certeza, Davi tinha contato com os escritos? Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, um texto muito parecido. O Senhor é compassivo, misericordioso, lento para se irar, cheio de amor. E o texto continua: não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Pois seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Olha essas descrições que Davi está fazendo aqui. O que é isso? Deus não nos trata como nossos pecados merecem? Ele remove os nossos pecados, assim como o Oriente está longe do Ocidente? Ou seja, de uma maneira incondicional. A ideia é a seguinte: você está no Ocidente e você vai caminhar para o Oriente. Ou você está no Oeste e você vai caminhar para o Leste. E você vai andando. Anda 1 quilômetro, 10, 100, 1000, 100 mil quilômetros. E você para, e o quanto você está próximo, se você está indo do Ocidente para o Oriente. Parece que não tem fim, você nunca vai chegar, e a ideia é justamente essa, é que a distância de onde Deus removeu os nossos pecados é infinita, é irreversível. Os nossos pecados jamais nos alcançarão novamente. E ele diz: o seu amor é imenso como a distância entre os céus e a terra. Aí talvez você tenha pegado a ideia e esteja dizendo: ok, entendi, Deus me ama, ok, é isso que eu devo me lembrar, fechou, posso ir embora. É isso, eu tenho que lembrar que Deus me ama, ok. Não. Deus te amar é genérico demais, por isso que essa frase que a gente diz, não sei se vocês fazem, mas que as pessoas costumeiramente dizem na rua: olha, Jesus te ama.
como se isso fosse causar um grande impacto na vida das pessoas, não faz. É superficial demais. Não é isso que Davi está descrevendo aqui. O que transforma o nosso coração é entender o custo do amor de Deus, e não o amor de Deus meramente. Mas eu quero te levantar um problema. Eu falei que se eu falei Deuteronômio eu errei, mas era Êxodo 34. Há uma descrição muito parecida com o que Davi está descrevendo aqui a partir do verso 8. Só que chega um momento em que há uma grande diferença, e aí que parece uma contradição bíblica. Porque lá em Êxodo 34, Moisés está apresentando Deus como um ser compassivo, né? Deus se apresenta para Moisés como um ser compassivo, mas que não inocenta o culpado. Quando Deus aparece para Moisés, ele está dizendo, eu sou compassivo com muitas gerações, mas uma coisa que eu não faço, porque é injustiça, é o inocentar aquele que é culpado. Não faço. Davi, aqui no Salmo 103, ele começa a descrição de Êxodo 34, mas em certo momento ele diz, mas Deus remove os nossos pecados e não nos trata como nós realmente mereceríamos ser tratados. Opa, peraí. A gente segue com Davi ou com Moisés? Porque eles estão falando coisas aparentemente contrárias. Moisés está dizendo que Deus apareceu e disse, eu sou compassivo, mas eu não inocento o culpado. Mas Davi está dizendo que Deus é compassivo, mas que ele remove os nossos pecados e ele não nos trata como nós mereceríamos ser tratados. Qual dos dois está correto? Está vendo o problema de a gente ler a Bíblia às vezes rápido demais? A gente não percebe nuances assim. Qual é a solução para esse aparente problema? Isaías 53. Isaías diz, todos nós desgarramos como ovelhas. Todos nós nos desviamos, cada um para o seu próprio caminho. Mas Deus colocou sobre o seu servo a iniquidade de todos nós. Para onde foram aqueles pecados que Deus removeu de nós? Deus simplesmente inocentou o culpado, como ele disse que não faria lá em Êxodo 34? Para onde foram os pecados que Deus removeu? Olha o versículo 11 de novo comigo. Deixa o salmo. Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. O amor de Deus é imenso como a distância entre os céus e a terra. E antes de você começar a pensar em quilômetros, é justamente essa distância que o imenso amor de Deus percorreu quando Jesus veio a este mundo. A distância entre os céus e a terra compreendem exatamente o amor de Jesus. Jesus veio a este mundo para carregar os pecados, as iniquidades que Isaías 53 disse que eram nossas, mas ele toma isso de nós e coloca sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então Deus consegue ser fiel ao que ele disse para Moisés em Êxodo 34, e ele consegue ser fiel àquilo que Davi diz no Salmo 103. Deus não está inocentando o culpado. Deus está, através de Jesus, pegando toda a culpa que pertencia a mim e a você, e Jesus voluntariamente carrega essa culpa, e aí, ao invés de Deus ter que nos punir, ele pune a Jesus, porque ele está justamente carregando a nossa culpa. E aí sim, Deus pode remover o nosso pecado sem ser injusto. Portanto, Moisés e Davi estavam corretos. Deus não inocenta o culpado realmente, porque Cristo carregou a nossa culpa e foi punido em nosso lugar. Então Deus remove os nossos pecados e nos trata conforme nós merecemos. Mas deixa eu te convidar a meditar sobre isso. Pense cuidadosamente sobre isso.
Não é meditar superficialmente no amor de Deus. É pensar no custo desse amor. No custo de sermos lembrados. Você já foi esquecido por alguém? Isso dói, não? Dói muito. Esquecer alguém significa tratá-lo como insignificante. E quando você é esquecido, você entende a mensagem. Você é insignificante. E dói. Qual é o castigo merecido por aquele que se esquece de você? A não ser esquecido também. Essa é a justiça. Mas Jesus foi esquecido por Deus naquela cruz, mergulhando em trevas e tormento espiritual, para que eu e você jamais fôssemos esquecidos por Deus. Embora merecíamos. O texto bíblico diz que nós nos esquecemos de Deus. E a justa retribuição pelo nosso esquecimento era Deus se esquecer de nós. Mas a Bíblia diz que Jesus exclamou naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, Deus, por que o Senhor esqueceu de mim aqui nessa cruz? Para que Deus não precisasse esquecer de mim e de você. Esse era o castigo que merecíamos. Se esquecemos de Deus, mereceríamos também ser esquecidos. Mas no Evangelho, Deus se lembra de nós, mesmo quando tentamos esquecê-los, mas isso teve um alto custo. O custo de sermos lembrados exigiu o esquecimento do próprio Filho de Deus naquela cruz. Saber que somos lembrados por Deus a custo do sacrifício de Cristo é o que verdadeiramente cura os nossos corações desequilibrados. Isso aquece o nosso coração, pelo menos deveria. Isso muda o centro das nossas vidas, isso fala com a nossa alma. Isso traz verdadeira mudança interior. É disso que precisamos nos lembrar. É disso que Davi estava lembrando, ainda que ele não tenha visto, como nós vimos no restante das Escrituras, quem é esse que veio inocentar o culpado da maneira como Cristo fez. Davi via de longe apenas, uma neblina. Mas é disso que Davi precisava ser lembrado. É disso que eu e você precisamos ser lembrados. A centralidade do Evangelho é lembrar que fomos lembrados a um alto preço. E Cristo pagou para que isso fosse possível. Colocar essa verdade no mais profundo do nosso coração nos transforma de dentro para fora. Deixa eu tentar ser mais prático com você. Você está lidando com a culpa hoje? Está se sentindo culpado por algum pecado? Seja na magnitude do pecado ou na frequência com que você vem cometendo esse pecado, a culpa em seu coração? Davi está dizendo para sua alma: não esqueça de que Ele perdoa os seus pecados, de que Ele remove a distância do Oriente para o Ocidente. Quando eu medito nisso no mais profundo do meu coração, a culpa é dissolvida. Você sente que nunca vai melhorar? Mas Davi lembra a sua alma de que Deus cura as nossas doenças. Você está se sentindo desonrado, chateado com críticas injustas? Mas o texto diz que Ele nos coroa com bondade e compaixão. Você tem medo da morte? Ele diz que Ele salva a nossa vida da morte. E Davi está lembrando o seu coração dessas coisas, por meio de uma meditação, ao mesmo tempo que é uma oração, uma meditação que é feita na presença de Deus. Eu tenho um lembrete, onde eu faço devocional, para que toda vez que eu for ler a Bíblia, eu me lembre de que eu tenho o privilégio de ler a Bíblia com o autor. Talvez você goste de algum autor humano, que você gostaria muito de poder ler o livro que aquela pessoa escreveu junto com ela, para tirar as dúvidas, para
compartilhar, para se alegrar ali com aquelas verdades ou aquela história. Mas nós temos o privilégio de lermos o livro que Deus nos deu junto com Ele. Isso faz a nossa leitura virar mais do que leitura. Virar uma lembrança espiritual aos nossos corações. Todo o problema que nós temos é porque nós não estamos conseguindo pegar algum aspecto do Evangelho e meditar nele na presença de Deus. É isso que Davi descobriu aqui. Todo o problema que você tem é porque você não está conseguindo pegar algum aspecto do Evangelho e orá-lo na presença de Deus, até que ele habite no centro do seu coração. Portanto, esse salmo é um convite para nós pensarmos, meditarmos e lembrarmos, sobretudo da verdade do Evangelho, que pode nos transformar de dentro para fora. Quero te convidar a, nesse momento, acompanhar essa canção, meditando naquilo que você ouviu essa noite. Eu gostaria que você usasse desse momento para lembrar o seu coração, através da música que Deus fez, como meio de transporte para carregar certas verdades lá no mais profundo do nosso coração. Te convido a meditar sobre essa letra enquanto nós cantamos essa música. Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça. Que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça. E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso. E dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro. Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente. Que aqueles que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. E eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me falta Deus já me deu. Pelo que eu vivi
eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou, e sempre acreditar que quando eu morrer eu vou viver e sem parar pra sempre glorificar o meu Deus. Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça, e dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, que valemos mais que o mundo inteiro com seu ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente, que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz, e sempre acreditar que o que me faltar Deus já me deu pelo que eu vivi, e sempre glorificado eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou, e sempre acreditar que quando eu morrer eu vou viver